Ô, William, Ficou muito bom. a gente quer cantar um parabéns pro Vinícius, você topa? Ó, agora. Agora, não é você que animar, Pode falar para ele entrar? Pode. Eu vou começar a gravar aqui. Gente. Gente, a hora que ele entrar, todo mundo liga o microfone, pode cantar mesmo. Se joguem. Vou começar a gravar. Dei o link para ele. Vamos ver se ele vai entrar. Ele já entrou, já. Agora Ele tá aí, cadê ele? O Vinícius tá aí. Não, ele não tá aqui, não. Mas ele vai entrar. Ficou super papagaiado, né? Essas estrelinhas piscando. Foi lindo, foi lindo. Ficou bom demais, viu? Curti demais. Depois vocês passam o aniversário de todo mundo, pra todo mundo ganhar homenagem. Seu microfone está desligado, Isabela. Oxi, peraí. Ô, Isabela, se você... Ah, meu Deus. Problemas técnicos. Voltou, ela tá sem querer. Não, foi sem querer, mas aí saiu a telinha lá, né? Isabela, Saiu. coloca a telinha aí, minha filha, ó. Gente, peraí. O Vinícius. Não, Vinícius. Gente, Vinícius! Isabela, não! A gente teve uns problemas. Coloca a telinha, Isabela. Acende o microfone aí, Vinícius. Gente do céu. Calma, Vinícius. Pra você. Muita felicidade. Pra você. Querida. Vinícius. Muito bom. Aê! Zero! Gente, eu perdi. Travou. Meu Deus, tá todo mundo aqui, gente. Não esperava isso, Não vou não. nem enterrar ele. Ele ficou até vermelho, olha lá pra Nossa, você ver. muito obrigado. Pegar um pimentão aí no pessoal. Nossa, gente, nossa, tem um banner aqui. Minha filha, parabéns. Obrigado, Carmita. Até cheguei mais cedo para dar os parabéns para você. Olha só. Vini, então, era pra você ter... Parabéns, Vinícius. Parabéns. Obrigado, Gorei. Parabéns, pessoal. Parabéns. Tudo bom. Parabéns, Sim. Vinícius. Nossa, Eu já dei parabéns a eu vi, Dona você. Maria. Obrigado, Dona Maria. Meu Deus. Meninos, vocês estão conseguindo me ouvir? A minha internet está muito ruim. Ô, gente, vocês são incríveis demais. Muito obrigado. Isabela. Isabela. Ei, querida, tudo bem? Você chegou? A gente estava aqui em festa, né? Boa noite. Boa noite para vocês. Tudo bem? Ó, a minha internet tá muito ruim. Então, peraí que eu vou tentar conectar aqui de novo.
Eu nem... Tchau. Ó, gente, muito obrigado, nossa senhora. Fiquei Que feliz. bom, Vini, você merece. Tudo isso você está sendo gravado. Tá sendo gravado? Nossa senhora. Não vale chorar, não, Vinícius. Gente, Claro. vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô gravando. Sim. Ah, tá. Vinícius, a minha internet está muito ruim, então foi por isso que deu um pouquinho errado. Mas foi uma singela homenagem aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da mini festa. E acho que é isso. Nada? Eu amei, gente. Muito isso. Ai, Obrigado. Professor, quantos aninhos? 21. 52. Ô, saudade dos 21. Começando a sair da flauta agora. Ah, vocês não estão Não falando, é não, é gente. casado ainda. Você ainda é mais novo do que meu filho. Você é muito novo. Tô novinho, Deus te né, abençoe, viu? Oh, Amém, amém. Muito obrigado, gente. valeu, gente. Beijo pra vocês. Boa Um aula. beijo. Tchau, gente. Boa aula. Ô, gente, parabéns. Obrigado. Falou, galera. Obrigado. Nada, pessoal. Boa aula pra todo mundo. Valeu, obrigado. Vinícius, escapa, não da próxima não tem discurso. Hoje você não tem discurso, não. Mas na próxima. Mas posso fazer discurso, viu, pessoal? Meu Deus. Eu acho que a Isabela voltou. acho que a internet dela tá ruim, né? Tá, Isabela? O telefone tá desligado. Ah, O telefone dela tá desligado. Seu telefone desligado, Isabela. ah. Boa noite, pessoal. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Dá sombra aí, como é que tá? Tá do mesmo jeito. Agora tá doendo um pouco. Lindos. Oi, gente. Gente, desculpa, minha internet tá muito ruim. Eu tô tentando falar, mas não tá dando. Mas eu acho que agora vai estar assim, tá todo mundo aqui, né? Não precisem ficar preocupados com o tempo, porque a gente usou um pouquinho para cantar parabéns aí pro Vinícius. Mas eu posso gravar um videozinho se a gente não conseguir conversar tudo hoje sobre a matéria, tá? Me desculpem aí por esse entra e sai. Até na hora de apresentar pro Vinícius ficou meio ruim também. Mas boa noite, tá tudo bem? Vocês estão bem? Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, Isabela. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, queridos. Como é bom ver o rostinho de vocês. Então tá, então vamos iniciar nossa aula de hoje, né? A apostila já tá toda organizada. Ei, Geralda, tudo bem? Tudo bem, boa Boa noite. A apostila já tá toda direitinha lá, tá toda bonitinha, viu? E aí, a gente vai combinar o seguinte. É melhor que para vocês lerem enquanto vocês estiverem com o papel na mão. Graça já até me mandou o áudio da leitura. Leitura bacana demais. Eu te agradeço, viu, Graça? Obrigado. Ô, professora, Pode mas falar, você já havia mandado o papel. Isso, mas é porque o que acontece? Pode ter gente que pode ter dificuldade, às vezes, de clicar. Parece que teve dificuldade de imprimir também. Aí eu coloquei lá na apostila. Então, para quando chegar a apostila, aí eu mando a mensagem direitinho para vocês, que pode ser melhor para alguns ler pelo celular, pelo papel, tá? Mas aí já tá a apostila direitinho. Se vocês gostarem dessa ideia da apostila do português, eu vou ajeitando mais coisa, tá? Então, a gente vai continuar focando nessa ideia da escrita.
tudo que eu estou falando aqui, né, desde essas 2 últimas aulas, não é um foco de escrita só para a redação do Enem. Por quê? Porque cada um de vocês tem um objetivo. Tem gente que às vezes só quer formar mesmo, mas quer melhorar a escrita, que seja no WhatsApp, que seja por e-mail, o que for. Mas para quem vai tentar concursos ou quem vai tentar o Enem, é importante essas dicas também. Enfim, é importante para todo mundo porque é legal a gente se sentir seguro quanto à nossa escrita e tudo mais. Então hoje, eu vou trazer para vocês como vocês são avaliados diante do texto dissertativo argumentativo. É muito importante vocês saberem como vocês são avaliados. Por quê? Porque é só a gente sabendo como que a gente vai ser avaliado que a gente consegue atingir o texto aí do jeito que é para ser mesmo, tá? O Enem que basicamente assim, difundiu essa grade de correção, a gente tem 5 competências. Por que a gente tem 5 competências? Porque geralmente a redação ou vale 100, ou vale 10, ou vale 1000, né? E aí cada uma dessas competências ficam valendo proporcional, né? Se a redação valer 10, aí vocês ganham 2 pontos em cada competência. Aí 10 vezes 5 dá 10, né? Em homenagem ao Vinícius. Mas o que é o nosso objetivo aqui? Vocês chegarem no final do ano, né? E saírem do segundo ano e irem para o terceiro ano, conseguindo escrever um texto de 20 a 30 linhas aí. Quando a gente pensa na redação, na verdade, como eu falei para vocês, a redação ela ficou muito forte com essa questão da redação do Enem e os concursos também. Mas a redação não é só essa instituição que se criou, né, de redação do Enem, toda essa coisa tensa, né? A redação, ela pode ser todo o texto que você faz, né? Depende aí da tipologia textual, que nem a gente viu também. Mas então aqui a gente vai entrar em como vocês são avaliados, em como eu vou avaliar vocês também. Na nossa apostila que eu mandei, tem uma folha de redação e um tema de redação para vocês fazerem. Essa vai ser uma das nossas atividades. Então, a gente vai ter a atividade de leitura, a atividade de escrita, e aí vão ter alguns exercícios mais para frente de interpretação de texto também. Para o português, é muito importante a gente avaliar essas 3 coisas. Como é a leitura do aluno, como é a escrita do aluno, e se o aluno consegue interpretar os vários tipos de textos aí que existem. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem entender melhor o que é essa lógica aí que eu estou falando das competências. Competência é a mesma coisa de falar assim, como se fosse assim, no que você vai ser avaliado. Então, é como se fosse avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3. Então, supondo que eu peça para vocês fazerem um texto dissertativo argumentativo, e aí nesse texto vocês vão precisar seguir essas competências, tá? O texto do Enem não é um bicho de 7 cabeças, o texto dissertativo argumentativo não é um bicho de 7 cabeças, mas ele precisa fundamentalmente que você entenda as regras. Por quê? Tem alunos com escritas muito boas, mas que na hora do Enem, por não saberem, peraí que eu vou ampliar, mas por não saberem de algumas regrinhas, né, acabam errando. Então, assim, algumas coisas você não vai poder fazer nesse momento aí da prova, né, da prova de redação. Oi, Isa. Pode falar, querida. Eu não sei se tem algum microfone ligado, se tá chiando demais, não sei se é a minha internet, se alguém aí mais tá ouvindo. Peraí, que eu vou tentar colocar um fone aqui. Tá normal. Tá ouvindo normal? Não tá chiando, não? Não, tá chiando não, tá limpinho. Peraí. Pra mim tá não. Agora melhorou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Normal. Eu tô ouvindo normal. Melhorou, Cris? Melhorou. Então tá bem. Qualquer coisa vocês me parem mesmo, tá? Para todo mundo entender direitinho.
A primeira coisa que vocês precisam entender direitinho, não precisa anotar, tá? Que depois eu mando isso tudo para vocês. É que a primeira competência é o domínio da escrita formal da língua portuguesa. O que é escrita formal? A escrita, a nossa língua, é um tipo de comunicação. Cada lugar exige da gente um tipo de comunicação. Se você vai conversar com uma pessoa que nunca teve a oportunidade de frequentar a escola, que às vezes tem uma comunicação mais limitada e tudo mais, você vai tentar, você não vai ficar falando difícil com essa pessoa, né? Esse falar difícil, assim, esse jeito que eu estou colocando entre aspas aqui, como esse jeito formal. Mas, se você vai falar com o diretor de uma escola, por exemplo, com o diretor lá do centro pedagógico, você vai tentar falar formal e tudo mais. Então, é muito importante a gente delimitar isso aqui. A nossa língua, ela é um veículo aí de comunicação e tudo mais, mas cada lugar tem um uso, né? Eu não posso chegar aqui para vocês falando um tanto de palavrão, falando o que eu bem quiser. Mas se eu estiver desabafando para minha melhor amiga, eu posso, né? A mesma coisa vocês. Então, a linguagem é isso. Ela tem... Cada situação exige uma coisa de você. Quando você for escrever um texto, que seja para mim, que seja lá no Enem, que seja para um concurso, você precisa escrever do jeito mais formal possível. O que é escrever formal? O que é essa escrita formal? Tá vendo aqui, ó, que tem uma partezinha com uma... Embaixo do que está em negrito. Fala assim pra gente. Avalie se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, como a acentuação, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Pelo que eu já senti da escrita de vocês, né, do que vocês me enviaram, eu sei que vocês já sabem usar acentuação, vocês sabem, né, esse uso, por exemplo, os nomes, Isabela, por exemplo, vai em letra maiúscula. O nome do Brasil, por exemplo, vai em letra maiúscula, né? Por quê? Porque é um nome próprio, um substantivo aí que representa o nome do país. Então, isso aí está dentro dessa escrita formal, que é basicamente você ficar atento à sua ortografia. O que tem dentro da ortografia? Essa questão da acentuação, a separação silábica. Então, quando você precisa cortar lá um pouquinho da palavra, e depois você tem que colocar um hífen e escrever logo embaixo. E aí uma outra questão também são quanto às regências, né, as concordâncias verbais e nominais. Questão da pontuação e tudo mais. O que é concordância verbal e nominal? Sabe quando a gente ouve alguém falar assim, as meninas vai? Isso não está errado, porque depende do ponto de vista. Isso não está errado por uma conversa, num diálogo normal, né? Do dia a dia, isso não está errado. Por que não está errado? Porque dá para a gente entender. Tudo que dá para a gente entender não está errado. Está errado a partir do viés aí da escrita formal. Então, toda vez que vocês forem pensar na linguagem, vocês vão pensar em situação. No Enem, vocês podem escrever nós vai? Não. Mas se você quiser falar isso para uma pessoa da padaria, para uma pessoa do banco, você pode falar, porque muito provavelmente a pessoa vai te entender. Então, assim, percebam que existe uma escrita formal e existe uma escrita informal. No Enem e nas redações aí no geral, você precisa escrever formalmente. Então, você precisa concordar a sua frase inteira. Então, o que é concordar, né, verbalmente, por exemplo? É o verbo concordando com esse sujeito. Então, na frase, por exemplo, as meninas vão para a escola. Por que eu uso o verbo vão? Porque é mais de uma pessoa. São as meninas, ou seja, está no plural. Certo? Se está no plural, o meu verbo precisa estar no plural também. Então, o que é a primeira competência que a gente precisa ficar atento? Domínio da escrita formal da língua portuguesa. Eu estava corrigindo uma redação hoje,
de uma moça que vai tentar, que eu estou dando aula para ela, porque ela vai tentar a prova do Banco do Brasil. E aí, ela foi escrever a palavra várias, e várias tem um acento, né, no várias, que é o acento agudo. E aí ela pôs um acento muito pequenininho. Fiquem atentos a isso. A sua letra, ela precisa estar legível. O Paulo tem uma letra maravilhosa, parece até letra de convite, de casamento. Já até falei isso para ele, que a letra dele é ótima. Fiquem atentos. Obrigado. De nada, Paulo. Fiquem atentos nessa questão de trazer aí para o seu texto uma letra legível. Por quê? Para eu ler, para eu conseguir ler direitinho, mas para os outros ambientes também que você vai ser exposto. No Enem, por exemplo. Vai que algum de vocês aí, mais para frente, surge um concurso em que vocês querem participar. Então, essa aluna minha, ela colocou o acento, quase não dava para ver no várias. Fiquem atentos a isso também. Por quê? Para que isso não te prejudique na hora dessa primeira incompetência. Toda vez que vocês forem escrever um texto, vocês vão se perguntar, eu estou colocando o acento direitinho? Eu estou usando a letra maiúscula e a letra minúscula? Passem a se perguntar sobre essas coisas. Por quê? É muito interessante quando a gente, como aluno, a gente consegue se avaliar também. Então, a gente pegar um texto da gente mesmo, a gente que escreveu, e a gente olha assim, nossa, tá legal. Ou então a gente, às vezes a gente faz assim algumas coisas, né? Tem vezes que tá na correria da faculdade, eu faço um trabalho e penso assim, nossa, eu poderia ter melhorado, né? Eu não fiz isso tão bem. Então, comecem a ficar atentos no modo como vocês vão ser avaliados, para que vocês construam essa autonomia, mesmo como alunos, tá? De poder... Pode falar, Paulo. Às vezes eu esqueço de colocar o pingo no i. O pingo no i. Por que isso é um problema? Porque se você não coloca o pingo no i, ele às vezes pode parecer muito com a letra E, com esse E, né? Então, por exemplo, uma palavra interpretação, que tem o i no início e depois tem a letra E, né? A pessoa pode ficar confusa se você de fato sabe escrever a palavra interpretação. Então, é algo, né, que você mesmo já está vendo, que você já está percebendo. Isso. E então, assim, o que eu quero que vocês tenham durante as aulas, depois das aulas, é esse olhar que por exemplo, o Paulo está falando, não, tem vezes que eu esqueço disso. Por quê? Professora. Pode falar. Só porque eu estou anotando meu caderno aqui, você deu exemplo, as meninas vão para a escola. O correto seria, as meninas vão para a escola? Exatamente. Perfeito, Graça, é isso mesmo. Então, o que eu estou fazendo nessa... Isabela. Pode falar, Paulo. Esse vão aí é com a tio, né? Isso, exatamente. V-A-O, tio. Exatamente, Paulo. Então, está representando aí o do verbo ir, né? Mas aí elas vão, porque tá querendo dizer no futuro, né? Inclusive, deixa eu dar um spoiler para vocês. A Kátia fez uma aula maravilhosa de verbo e sujeito, e ela vai apresentar para vocês, então vai fazer todo sentido aí com essa aula que eu estou dando hoje também, né, Kátia? Muito bom. Eu vou gravar, gente, a aula, vai ficar disponível para vocês lá na plataforma, ok? Mas qualquer coisa eu vou ficar disponível, vocês podem fazer a pergunta pelo WhatsApp, me mandar no direct, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Ok, beleza. Vai ser bom demais. Lembrei disso aqui agora que Paulo falou do vão, mas, Kátia, acho que vai fazer todo sentido aqui com o que a gente está conversando. E é isso mesmo, é o vão com o tio. Então, tentem pensar assim, tô num churrasco com os meus amigos. Conversa do jeito que você quiser, não fica preso nisso, não. Eu tenho uma birra de gente que está na faculdade, faz mestrado, doutorado e quer conversar do jeito mais difícil possível. Porque, assim, isso é que eu conversei com vocês dos políticos, né? Eles tentam falar difícil pra gente não entender toda aquela coisa. Pô, que graça que tem você conversar com alguém e a pessoa não entender. Isso pra mim é ego, né? Isso pra mim não faz sentido. Professor. Pode falar, querido. Você falou em questão aí do vão
vão na palavra do futuro, eu não entendi. Como assim? Tem alguma diferença? Eu não entendi. Tem diferença. Se eu escrever no chat, vocês conseguem olhar direitinho? Conseguimos. Beleza. Então, só um instantinho que eu vou escrever aqui, William. Se você não conseguir, você me fala, tá? Tá. Eu já vou dar um spoiler aqui da sua aula, viu, Kátia? Mas é só para esses meninos não dormir com dúvida. Fica bom. Oi, Nívia. Eu não acho bonito, não, falar não vai, não. Não, mas essa aula vai ser ótima, Kátia. Então, Cris, tá tudo bem, não tem problema. Você, tipo assim, você fala, eu não acho bonito, não tem problema. Mas é porque, como eu tô aqui nessa posição de mostrar para vocês que existem vários tipos de linguagem, né, de variedade da língua, eu preciso lembrar no sentido, existe esse jeito de falar, ele não tá errado se a pessoa entender. Ele vai estar errado lá no Enem, vai estar errado lá quando te pedem para escrever a escrita formal. Mas tá tudo bem se não gostar. Eu acho que nós, mineiros, a gente já engole tantas palavras, já fala tudo pela metade. Imagina se a gente começar a falar assim, além de comer as palavras, tudo ainda falar igual eu agora, as palavras. Ainda vou falar, eu comi as palavras e nós Isso é uma discussão muito interessante, sabe, Cris? Por quê? Porque, assim, pode ter outros professores de português, não sei nem qual é a visão da Kátia sobre isso, que vai virar para vocês e falar, nós vai é feio, nós vai é horrível. Essa não é a abordagem que eu pretendo seguir como futura profissional aí da área. Por quê? Vou te falar por quê. Existem alguns grupos que falam assim, mas por falta de oportunidade. E, ao mesmo tempo, existem grupos que obtiveram uma certa oportunidade, mas falam assim agora com uma certa resistência social. Que é o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí sobre a questão do rap e tudo mais. Então, essa é a minha visão. Mas eu não tenho problema nenhum em você não concordar com isso, tá? Eu só comentar duas coisas. Quando eu estava na terceira série, que você falou de leitura na última aula, a professora mandou cada um ler o texto. Eu estava na terceira série. Aí todo mundo leu lá o texto e tinha a palavra pentear. Aí eu falei, todo mundo falou errado, agora eu vou ler, vou falar certinho. Aí eu falei, pentear. Aí assim, eu achei que eu estava abafando, né? Aí ela foi e me cortou. E me explicou e me ensinou. A outra coisa é que eu falava, eu tava. Tudo que eu falava, ao invés de eu falar que eu estava, eu falava eu tava. E era uma casa que eu trabalhava, eu tinha 16 anos, ela pegou e falou, olha, você fala eu tava, eu estava, mas pelo amor de Deus, não fala tavo. Então, assim, é umas coisas que foram me corrigindo que eu agradeço hoje, porque eu estudei muito pouco, então se fosse olhar pelo estudo, eu ia falar mais errado ainda. Então, eu tenho meus sobrinhos nisso. Eu entendo isso que você está falando, entendo. Mas eu até acho que quem me falou foi Carmita, me mandou um texto, né? A gente estava conversando, ela falou comigo assim, inclusive, Isabela, como você é minha professora de português, pode me corrigir, mas eu não vou ficar corrigindo vocês, não. Eu acho que assim, a gente precisa, é a minha visão, tá? Você pode não concordar, não tem problema nenhum. Eu acho que hoje em dia no Brasil a gente está precisando disso mesmo. Uma pessoa ouve a outra e a gente, não briga, fica só uma ouvindo a opinião da outra e tá tudo bem, tá? Mas eu sei que vocês passaram durante a vida de vocês, eu também tive a experiência, assim, na época de colégio e tudo mais, de a pessoa virar e falar assim, não, existe o jeito certo e o jeito errado de falar. A minha visão é a seguinte, existe o jeito formal e o jeito informal de falar. E existe o uso para todos. Então, na redação, você não pode usar o jeito informal. Mas, se eu viro para minha mãe e falo assim, aqui, mãe, nós vai lá hoje? E eu não costumo falar assim, mas se eu falar, a minha mãe vai entender. E isso é que é um ponto interessante. A moça que falou isso com você, ela assim, esse eu tava, né? Ou eu tava, enfim... Ela te cortou nisso, mas olha como é curioso, porque ela estava entendendo o que você estava falando. Então, essa é a minha visão.
Mas, assim, não é uma visão fechada. Lá na faculdade mesmo tem gente, assim, que é a louca da gramática, então, que entende que isso é errado e tudo mais. Essa é a minha visão. Tem situação para tudo na vida. Ô, professora. Pode falar, Graça. Eu penso da seguinte forma. Eu procuro conversar, então, vou usar a palavra formal, o mais formal possível. Porque o meio que eu convivo são pessoas que entendem bem a língua formal. Eu vou fazer uma comparação com essa festa junina, que quer dizer que o jeca, a pessoa lá do interior que mora na roça, se veste daquele jeito, roupa emendada. Hoje até não está tanto assim, né? Uhum. Mas há uns anos atrás era assim. Eu, no meu modo de pensar, é um desrespeito com a pessoa. Porque eu nunca morei na roça, mas a minha família era, do meu esposo era. Pelo contrário, os trabalhadores, vou usar o termo roceiros, eles se vestem muito bem. Então, eu acho que a mesma coisa é a língua. Exatamente. Porque se você acostuma falar, vai me perdoar, você falou vocês e vocês. Então, se você fala vocês, na hora que você vai escrever vocês. Eu estou até com esse livrinho na mão, que isso que você me falou. Esse livro chama Preconceito Linguístico. É de um autor muito importante para a área aqui do português. Isso que você está falando, ô Graça, primeiro que é ridículo esses estereótipos contra roceiro e tudo mais. Concordo com você, boa observação. Não sei se vocês já repararam, mas eu converso super, para vocês entenderem e tudo mais. Informal, você é totalmente, às vezes, Exatamente. Informal. Mas por que eu tento fazer isso? Porque eu já acostumei que eu converso assim no meu dia a dia e porque já está bem desassociado para mim a fala da escrita. Por que as escolas focam tanto na gramática? Para que o aluno não confunda o que é fala e o que é escrita. Existe a Isabela que vai falar para vocês e existe a Isabela que vai escrever um texto formal, tudo bem. Mas tem gente que não vai conseguir separar isso. Por isso que as escolas fazem essa separação. E assim, eu não acho tão legal um professor ficar muito enrijecido, assim, aquela coisa muito formal demais. Por isso que eu tento fazer um pouquinho dessa desconstrução. Mas, voltando para o que o William estava falando, William, eu escrevi aí no chat, entregaram com ele no final, ele é para o passado, e entregarão com esse tio, ele é para o futuro. Então, é algo para vocês ficarem atentos aí, né? Porque, para usar direitinho, porque isso é um dos tipos aí de domínio da escrita formal. Deu para você entender, William? Sim, professor, deu sim. Então, é até uma regrinha. Então, as meninas foram, as meninas irão. No caso do verbo ir, ele muda, né, um pouquinho. Mas vocês vão pensar, toda vez que tem tio, está se referindo ao futuro. Toda vez que tem o M, né, esse AM, ou o outro modo que o verbo puder exercer, está no passado. Então, a gente conversou aqui, foi interessante, né, as posições que a Cris e a Graça deram, porque a gente precisa separar, né? O jeito que a gente escreve é diferente do jeito que a gente fala. A gente precisa... Assim, não precisa ser formal, mas também não precisa ser esculhambado. Eu entendi a sua posição. É como se fosse assim, eu prefiro que... É uma questão até de preferência mesmo. A única coisa que eu não acho certa é chegar para alguém e ficar consertando alguém. Eu não concordo isso. Assim, às vezes as pessoas vão conversar alguma... Quando eu entrei para o curso da Letras, eu conversava com as pessoas, assim, às vezes algum amigo, ele falava assim comigo, nossa, escrevi errado, logo para você que faz letras, não sei o quê. Gente, não. Tem momento para tudo, tem momento para eu corrigir o texto de vocês, tem momento para a gente conversar.
Então, às vezes, num diálogo no WhatsApp, escreve o que vocês quiserem lá e tá bom. Mas vai ter um momento de eu corrigir a atividade de vocês. Essa é a minha posição. Igual a Graça estava falando aí, que ela convive num lugar mais formal, então as pessoas conversam mais formais. Uhum. O meu filho mora lá no meio dos jeca e fala igual jeca. Ele fala, nós vai pegar o ONS, nós não sabe? E eu falo, o quê? Entendi nada. Aí, ó, no caso dele, tá te trazendo um pouco de falta de entendimento. Mas quando entende, ó, por mim tá ótimo. Inclusive, esse livro, se alguém tiver interesse, ele é muito, muito, muito legal. Qual é o nome desse livro? Esse livro chama Preconceito Linguístico, Paulo. O Marcos Banho basicamente trilhou aí que é um problema a gente ficar querendo consertar as pessoas o tempo todo, se tratando do país que a gente vive. Você queria falar mais alguma coisa, Paulo? Era só sobre o livro mesmo? Não, era só sobre o livro. Eu queria saber o nome direitinho, que eu vou ver. Beleza. Ele... Mas cortando mais um pouquinho você, olha para você ver. Ele vai fazer uma entrevista de emprego, ele não sabe conversar. Porque o meio que ele tá, é igual a Graça falou, a gente acostuma falando. Então, se ele vai fazer uma entrevista de emprego, ele não sabe. Ele não sabe o que ele tem que falar, ele fala as coisas tudo a Deus dará, sabe? E é isso que vocês precisam ter em mente. Mas tem muitos meninos de hoje em dia que tá falando assim, nós vai, nós fica. Então assim, o que a gente, de entender, é o que nós estamos aprendendo agora, né? Que você está mostrando pra gente, que tem um modo de falar e de escrever. É por isso que eu cobro dele. O que é a questão, Cris? Tem gente demais nesse Brasil, moço. É mais de 200 milhões para agradar vocês aí. Mais de 200 milhões de habitantes, né? O que é importante? Vocês pensarem assim, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é me formar porque é importante para mim o diploma? Ou o meu objetivo é entrar na UFMG? Meu objetivo é entrar na faculdade? Por quê? Para vocês separarem o que é oralidade. A nossa escrita, a escrita formal, inclusive, ela não pode ter marcas de oralidade. O que são as marcas de oralidade? A gente fala diferente do jeito que a gente escreve. A gente escreve pentear, mas assim, você pode contar no dedo quem vai falar pentear. A gente fala pentear mesmo, né? Por quê? A escrita é diferente da fala. Por quê? A gente tem aqui todo um esquema, né, de língua portuguesa, e por isso que aqui, como professora de vocês, eu tenho algumas funções. Uma delas é avaliar se vocês têm uma leitura adequada, né, para o momento da vida em que vocês estão, segundo ano do ensino médio, se vocês escrevem da língua formal, e se vocês... E aliás, eu preciso passar para vocês que existem as variedades linguísticas. Você, Cris, e você, Paulo, pode falar, tipo, mas eu não acho legal. Tá ok. Sem problemas. Mas é interessante que vocês percebam que essas variedades, elas existem. Então, assim, igual o Alisson uma vez até falou comigo, procê? Como assim você está falando procê? Porque pode ser esquisito mesmo. Mas, às vezes, essa linguagem um pouco mais mineira, assim, que vocês já devem ter percebido que eu falo bastante, eu sinto que aqui é um pouco para acolher mesmo, para ficar bem uma conversa mais tranquila mesmo. Porque, assim, quando eu comecei a dar aula para vocês, vocês me falaram assim, não, português é muito difícil, português é isso. O português é a língua que vocês falam. Vocês já sabem português. Eu estou ensinando aqui... estou dando uma pitada aí no que vocês já sabem. Vocês já falam português. Vocês precisam se apropriar dessa linguagem, né? Da língua de vocês. Então, essa é a minha posição. A posição de Cris, de Paulo, está errada? Não, uai. Eu estou só falando o jeito que eu gosto de encaminhar com a coisa. Existe quem fala nós vai, existe nós vamos. O importante é usar direitinho. Cada lugar... Tem lugares que são mais permissivos. No churrasco com os amigos, tá tranquilão. Na redação para mim, na redação pro Enem e tudo mais, precisa falar dentro aí dessa escrita formal. Então, toda vez que vocês pensarem nessa primeira competência, vocês vão lembrar disso que a gente está conversando.
existe o aluno que vai falar nessa oralidade, e a nossa escrita ela precisa ter menos oralidade possível. Então, se você falar nós vai, mas na hora do texto você escrever nós vamos, tá ótimo. Tá ótimo em qual situação? Pensando no Enem. Isso é uma discussão muito grande, muito grande. Então, a gente poderia ficar aqui um tempão conversando, né? Mas é importante ouvir a visão de vocês. Mas eu enxergo também que algumas posições de algumas professoras de português, ao mesmo tempo, pode dar uma barrada, assim, em alguns alunos, tá? Mas eu gostaria que você me corrigisse sempre, sabe? Porque como a gente não teve oportunidade lá no passado de aprender direitinho, então a gente usa palavras do dia a dia mesmo. Eu não tenho hábito de ler, igual eu te falei, eu não consigo me concentrar. Então, assim, eu gostaria, porque às vezes a gente vai falar uma frase, mas é igual o vão e o vão. A gente não sabe a diferença. Então, eu vou conversar com alguém, vou falar vão, né? As meninas vão para a escola, mas aí eu não vou estar sabendo o que eu estou passando, se elas vão ou se elas já foram. Ótimo. Então a Cris quer ser consertada, então a Cris vai ser consertada. Não tem problema. Isso aqui é até uma coisinha que você está falando, que o William falou também, Cris, que eu coloquei no chat. Se tem tio, é futuro. Se tem ele, é passado. Sim, mas é igual assim, vão para a escola, vão à escola, então assim, cada um tem um significado e um sentido. Sim, no caso você está falando esse para, né, e esse à escola, né? É isso que eu quero saber, assim. Não, eu quero saber não, né, eu quero aprender, por isso que eu tô falando. Claro, e é o que eu tô te falando, assim, querer aprender é ótimo, ainda mais essas dicas, né, eu vejo que tem uma grande parte, assim, das pessoas, às vezes confundem o mas... Isso, e o mais. Isso é um problema? Se a pessoa quiser fazer um vestibular, é um problema. Sim. Entende? É sobre isso. Então, assim, se você, Cris... Pode falar, William. Não, desculpa, pode acabar, professor. Pode acabar a sua... Não, querido, pode falar. Não, então, eu até concordo com a Cris. Mas só para você ver. Se você... Eu tô tentando ler um livro, e esse livro está aqui na minha mão. Só que tipo assim, é de português, né? O nome dele é assim, ó, Não Erre Mais, Língua de Portuguesa nas Empresas. Eu estou tentando ler esse livro aqui e eu não estava conseguindo entender, porque nele está escrito assim, ó, antes e agora. Aí, quando você acabou de explicar aí, eu acabei de aprender a ler ele. Porque eu não estava sabendo ler ele, porque eu não estava sabendo o que era o antes e o que era o agora. Aí você acabou de explicar... que você acabou de explicar aí agora, que é qual é o significado? O passado e o futuro. Aí sim, agora eu comecei a entender esse livro, que eu não estava conseguindo entender. Mas eu fico feliz demais, menino. E aí surgiu... Cris, só um instantinho, rapidinho, só para complementar isso aqui, a Franciele está dizendo aqui que tem dúvida no mal e no mal com ele. Então, isso aí é uma coisa que essa semana eu já falei com 2 alunos e é muito legal quanto que é bonito ver vocês querendo escrever aí do jeito que é formal mesmo. Então, vamos embora. Atenção para o chat. Mal com U... É de ruim. De ruim. Mal com U é o contrário de bom. O que vocês vão fazer para lembrar? A letra U e a letra O, elas são um pouquinho parecidas. Então, toda vez que tiver o mal com U, vocês vão lembrar do O. Então, na pergunta, você tá mal? A gente usa o mal com L. Por quê? Porque é o contrário de você tá. Bem, gente, aqui eu vou colocar o tá mesmo, porque... tô com preguiça. Brincadeira, só porque, enfim, né? Para ser mais rapidinho mesmo. Então, você tá mal é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de O. Então, o William é um moço bom. Se o William fosse um moço mal, não é o caso dele, porque ele é um cara muito gente boa, seria mal com U. Todo mundo entendeu? Sim.
Então, outra questão. A Fran perguntou assim, a diferença... Professor, pode falar. Só um minutinho. Repete de novo, fazendo favor. Repito. Vamos lá. Fazendo favor. Supondo, William, que você vai me mandar uma mensagem assim. Querida professora, diva do CP, belíssima, carismática, simpática, brincadeira. Você tá bem? Se você me pergunta se eu tô bem, legal. Mas e se você quisesse me perguntar se eu tô mal? Você me perguntaria com o L. Porque é só com você... L. Isso, porque é só você trocar, substituir pelo bem. Se der certinho com o bem, é com a letra L. Se der certinho com o U, é com o O. Então, se eu vir e falo assim, Bolsonaro é um moço ruim. É um moço mau. Bolsonaro é um moço mau. Eu vou usar mal com U. Mas se eu falo, o William é um moço bom, eu vou usar com O. Por quê? Porque se eu fosse dizer que o William é um moço mau, eu usaria com U. Ah, tá. Todo mundo entendeu? Sim, mas é igual também, tipo assim, a gente vai ler também, tipo assim, não tem nada a ver. A gente vai ler um livro, ou alguma coisa, se tiver lá falando mas ou mais, se a gente só conhece o mais de quantidade, a gente não vai saber separar o mas, que é uma pausa, né, para continuar, ou o mais de quantidade. Isso, o mas sem a letra I, ele é uma oposição, né? É a mesma coisa a gente falar porém. Tá um pouquinho lento para digitar, e o mais assim, é adição. Tá? Agora entendi, professor. Ótimo. A Fran perguntou uma outra coisa. Qual que é a diferença entre para e pra? Não tem diferença nenhuma. Use mais o para, porque pra é uma abreviação de para. Então, dica, use mais o pra. O para. Pra é uma diminuição, os dois são válidos. É uma diminuição de para. Se escrever no Enem, eles vão interpretar de outra forma. Não, o pra tá certo também. Tanto o pra quanto o para já são aceitos hoje em dia. Tá. Ô, professora. Pode falar, querido. Então, no caso, por exemplo, que eu só ver isso aqui, ó. Então, assim, a diferença, então, assim, ó, você tá mal com L, vamos supor, mal de saúde, né? Tipo exemplo. Você tá bem de saúde, e quando fala mal com U, quando a pessoa é má, ruim. É isso? Você entendeu esses dois exemplos. Mas aí a questão é que o pessoal confunde sobre se vai usar com U ou com L. Então, quando você ficar com dúvida, ai meu Deus, mas é com U ou com L? Troca por bom. Por que você vai trocar por bom? Porque bom vai lembrar esse O desse U, né? E porque eles são opostos um do outro. E aí, se você pergunta assim, Paulo é um cara bom? É a mesma coisa de você perguntar, Paulo é um cara mau? Por que você vai usar com U? Porque na hora que você substituiu pro oposto, você usou com a letra O. Entendi. Certo? Certinho, professor. Então aí, hoje vocês, ao invés de aprenderem competências do Enem, vocês tiraram dúvida de gramática, que parece que para vocês é muito mais legal, né? Eu vou começar a fazer uns videozinhos assim do que o pessoal mais erra, às vezes uns vídeos de 5 minutos assim, sobre essas duvidazinhas que, pelo que eu tô vendo, vocês gostam e acham interessantes, tá? Mas a você está falando sobre formação de texto, de interpretação, se a gente não souber a diferença, não tem como a gente interpretar. A gente vai saber lá se o mal com L ou o mal com U, se a frase tá, né? Se a gente não sabe a diferença, a gente não vai saber também responder, nem como que fala? Me fugiu a palavra, me corrige, professora. Não, querida, mas eu entendi o que você está falando, pode prejudicar mesmo a interpretação, tá? Como eu tô vendo, eu vou fazer isso, assim, gravar uns videozinhos, às vezes de 5 minutos, com dicas, assim, dessa coisa do português, que pode ser importante, tá? Mas sobre o mal e sobre o pra e o para, Fran, deu para você entender direitinho? Não sei se ela está podendo falar com o microfone. Ela respondeu que sim. Então é isso. E como que a gente vai aprender isso aqui? É só comigo aqui nas minhas aulas? Não. Não é.
A gente vai aprender isso aqui sentando o popozinho na cadeira e escrevendo. A gente precisa escrever. A gente precisa treinar a nossa escrita. É chato? É. Não é muito legal, não. Mas a gente precisa treinar. Porque vocês fazendo um texto e me mandando, eu sei que eu demoro para responder, desculpa, inclusive, a Alessia e Conceição. Eu sei que é chato eu demorar a responder. Mas é fazendo o texto que vocês vão praticar. Quando a gente vai para academia e a gente quer pegar um músculo no braço, se a gente não for na academia, o braço não vai ficar forte. A escrita é a mesma coisa. Vocês precisam escrever. Não tem outro jeito. Comer espinafre, viu? Porque o Popeye tem os braços fortes e só come espinafre. Aí. Mas ele tá comendo espinafre. Então, assim, ó, alguma coisa ele tá fazendo. Vou pra academia. Tomou uma atitude, né? É, isso mesmo, Graça. Alguma coisa ele tá fazendo. Ele não tá querendo ir pra academia, mas ele tá comendo espinafre. Então, se vocês não quiserem escrever, vocês podem tentar aí ler mais, tá? Não tem jeito. É escrever. Ah, Isabela, mas não, menina, eu não sei por onde começar. Uai, vão pensar por onde que se você pode começar. Faz um texto aí sobre alguma coisa que você gosta muito dos seus filhos, do seu, enfim. Escreve alguma coisa. Por algum lugar a gente tem que começar. Escrevam, porque aí vocês vão ficar bonitinhos isso aí e vai ser importante. Porque, por exemplo, se vocês não escreverem, como é que vocês vão saber se vocês estão errando ou não? E escrever é importante, é legal escrever, né? E ler também é legal, a gente só precisa ter o costume, tá? A nossa segunda competência é não fugir ao tema. O que é não fugir ao tema? Suponha que o tema é Amazônia. Ah, meu Deus, vai dar 5 minutos, eu vou ter que começar a falar disso para vocês em vídeo. Ter que gravar um videozinho a mais, porque... Vocês querem falar alguma coisa? A aula tá ótima, professora. Ok, muito obrigada. Só repete aí, por favor, que você falou a segunda competência. Claro. William, você é suspeita a falar, porque você sempre gosta da aula. Vai ser difícil o dia que você não achar a aula boa, meu filho. Não, tá ótimo. Estou adorando. Que bom, Cris. Mas, Graça, a segunda competência... É que você precisa compreender o tema, ou seja, não fugir do tema. Sim. Tá bom? Mas aí a gente vai combinar uma coisa. Vocês gostaram muito dessa coisa dos erros de português, né? Vou ter que gravar uns videozinhos para vocês que vocês ficarem animados. Mas é porque aí vai ajudar a gente a saber montar um texto também, ser mais objetivo, mais direto, saber onde colocar as palavras ou não. Pode deixar. Isso é mesmo. Pode Eu deixar. acho que Eu também acho. Na aula aqui que a gente aprende, Isabela. Pode Você deixar. falando, a gente vai aprendendo. Ah, pena que o tempo passa tão rápido. O da Kátia também vai ser muito interessante. É o que, Esperar o da Paulo? Kátia. O da Kátia também vai ser muito interessante. Esperar o dela. Top demais, meu filho. Depois eu e a Kátia a gente tem que juntar para fazer um aulão para vocês também. Viu, Kátia? Não abandona, não. Abandonar, não. Pode deixar que eu vou... Vai ficar top. Eu tô vendo. Legal demais. Todo mundo aprendendo. E é isso. A nossa chamada vai encerrar, mas eu vou, assim, em português não vai ter jeito, gente. Eu vou ter que fazer uns videozinhos a mais para vocês, porque é aquela coisa assim, né? Acaba surgindo mais dúvidas. Eu acho que, assim, aí a gente combina desse jeito. Ninguém vai ficar prejudicado. Porque os vídeos extras, assim... da sexta. Pega o bônus da sexta. Eu não consigo dar 2 aulas por semana, mas fazer esses videozinhos aí eu consigo direitinho para vocês. Tá? E aí ninguém vai ser prejudicado, porque quem quiser um vídeo extra, tem. Quem não quiser, bom também, bom demais também. Agora, toda vez que eu falar... Semana que vem, Isabela? Você vai continuar? Essa aí, semana que vem? Isso. Vai. Aí eu vou ajeitar aqui direitinho se eu faço um vídeo todo, ou se a gente continua, porque o objetivo desse semestre é a gente conseguir escrever um texto de 20 a 30 linhas. Ô, professor, então já vou dar minha opinião, espero ser a de todas. Eu aprendo melhor quando você fala.
porque o vídeo eu posso não ver. Então, será que é melhor áudio, continuar na próxima aula? Eu também. Não. Beleza, sem problema. Mas uma coisa aqui, Graça, isso que você falou será que se eu fizer áudios para vocês ouvirem, por exemplo, sobre essas questões de português, você acha que pode ser interessante? Vocês acham melhor que o vídeo? Para mim, particularmente, não. Sabe por quê? Porque a minha vida é muito corrida, eu não paro. Então, Não, aqui eu tenho esse tempo para aprender, entendeu? Então, eu acho melhor na aula também. Você falou, olha aqui, olha, tudo que eu anotei na aula de hoje, ó. É porque com você a gente pode perguntar. Às vezes a minha dúvida é a mesma de outra pessoa. Então, esse negócio de vídeo, eu posso não ter tempo para ver. Não, é ótimo vocês falarem. Eu acho bom vocês falarem, porque então vamos deixar para a próxima aula. Tá bom? Eu também, vídeo também, para mim, não é legal, não, Isabela. É falando assim que a gente... Então, o que vocês querem mesmo é aula de português de segunda a sexta, né? Eu tô entendendo. Isso mesmo, pessoal. Mesmo é todo dia 30 minutos de aula, né? Seria ótimo. Português e Pode gravar o matemática. vídeo também, vai ser legal. Não, então, sabe o que eu vou fazer com vocês? Nós não ter férias, não. Nós vamos ficar o dia inteiro aqui conversando. Eu, por mim, ficaria. Eu gosto muito de vocês sabem disso. Mas, pessoal, eu vou me esforçar aqui para vocês conseguirem entender tudo direitinho. Quem não está entendendo nada do que eu estou falando, é só vir me procurar, tá? Eu falo bom, eu falo para vocês, mas eu juro que eu sei que eu estou ensinando para vocês. Tchau, boa noite. Tchau, professora. Acabou, professora. Ótimo, Guarani. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau para todos. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau. Ai, esse boné é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Ai, cansadinha. Oi, Isa, você desculpa eu ter disparado a falar na sua aula, mas é porque é uma coisa que eu gosto, sabe? No português, de saber interpretar, de saber o que eu tô falando. Você me entendeu, né? Porque às vezes a gente vai conversar com as pessoas, às vezes eles falam umas coisas difíceis que a gente não entende. Mas a gente pode também, eu falando errado, mas a gente pode falar, né? Informalmente, igual você estava falando, que a gente também fala, mas compreender o que o outro está falando, né? Usando uma palavra mais formal, a gente poder entender. Desculpa, tá? Tentando parar de falar. Boa noite. Não, Cris, você não atrapalhou, não. É ótimo. A gente tá conversando nesse país de Oliveira, a gente tá começando a não conversar mais sobre as coisas, mas eu achei ótimo as suas considerações, tá? É isso mesmo, você pode sim falar, entre aspas, aí desse jeito difícil, você pode, uai, por que você não pode, né? Mas é isso, Cris, vou mandar algumas atividades, alguns exercícios para vocês. Tá? Um abraço aí. Tô cansadinho da aula.
coração. Tem live agora, mas eu preciso jantar. Gente, então vamos marcar 8h30, porque aí é um horário que eu acho que todo mundo vai estar tranquilo. Pode ser? 8h30? Gente, então vamos marcar 8h30, porque aí é um horário que eu acho que todo mundo vai estar tranquilo. Pode ser? 8h30? Pode ser, a gente reúne 8h15. Oi, professor. Na hora que cantaram parabéns para você, eu não estava aqui na sala ainda não. Tô passando só para te desejar também, tá? Tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita luz no seu caminho, né? Esse ano que inicia para você, que seja de vitórias, de prosperidade e que seus Ô, velho, eu vi o Caio, ele é bonitinho demais. Ai, que gracinha. O povo pediu para explicar a diferença entre Malcolm L e Malcolm U. Aí eu dando um exemplo. Bolsonaro é um cara mau. Adoro. Não pode não, mas eu gosto. Fica falando com gente que se não, é massa. Não tá na ditadura. Aqui, você chegou bem? Como é que você tá? Ah, eu tô louco de saudade. Nossa, vocês ficaram bem loucos da saudade do povo dele. Ó, neném, o negócio da sua mãe não chegou não, né? A furadeira de sua mãe não chegou. Olha, eu não sei pra onde que vai, não. Se alguém puder criar e me colocar lá. Ai, tá cedo ainda, né? Comer um franguinho. Será que isso não gera?
Se for pra ser melhor, pra ser ruim. Bel, bicho, tá maluco. Você pode ficar falando funcionário assim não, meu bem. Isso não é permitido. Você pode ficar fazendo isso não. Tá? E outra coisa. Bel, que saudade, meu bem. Eu já não viu hoje. Mentira, eu também tô com saudade, tá? Mentira, mas eu tenho que fazer isso, porque você não faz. Ah, Vini, que bom que você gostou, viu? Fico muito feliz. Você merece.